do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é a Ele que nós queremos dedicar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, juntos, como igreja do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por podermos estarmos aqui através dessa conexão, dessa plataforma que tem abençoado, tem edificado as nossas vidas, né? Sabemos que não será por muito tempo. Deus tenha misericórdia de todos nós e possa continuar aí operando, né, para que possamos voltar o mais rápido possível. E esse é o desejo do nosso coração. Mas, enquanto isso, nós estamos aqui, juntos nessa plataforma, transmitindo o nosso culto também daqui a pouco pelo Instagram da nossa igreja, tem sido transmitido os nossos trabalhos regulares, e também aqui você pode participar. Então, prepare o seu coração, vamos entrar na presença do nosso Deus, com toda a reverência, com toda a postura, né, de adoradores. Para isso, queremos orar a Deus nessa hora, pedindo que Ele nos abençoe de maneira poderosa, né, grandiosa. Quero convidar nosso irmão, se puder aí, Cleuber, que orasse a Deus, abençoando o nosso culto, esse trabalho que queremos oferecer juntos ao Senhor como igreja. Ora para nós, meu irmão, se você tiver condições, de nos abençoar aí com a sua oração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos estar novamente aqui na Tua presença. Nos abençoe, ó Pai, nesse culto, por seja um culto de adoração ao Senhor. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, por essa semana que inicia. Quão bom, Senhor, é podermos estar novamente louvando e agradecendo o Teu santo nome. Fala nos nossos corações, ó Pai, através desse culto, através da leitura da palavra, através do louvor e através da mensagem, ó Pai. Fala no nosso coração, em nome de Cristo que oramos. Amém, ó Pai. Amém, amém. Vamos ler juntos. Na verdade, eu leio aqui, você acompanha, o Salmo 46. Salmo 46, vai ser projetado aí para nós, invocando a presença do nosso Deus. Isso, todo esse salmo de adoração a Deus, verdades preciosíssimas são contidas nesse salmo, né, que nós queremos, assim, tributar toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Deus, esse que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Assim nos declara o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, ou nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos. As obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Preste atenção, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Louvado seja Deus por esta palavra que nos chama a estarmos na presença do Deus em santa reverência,
reconhecendo que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o socorro bem presente. É esse Deus que nós queremos agora invocar, contemplar. É isso que o salmista declara: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou sobre a terra. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu e você estamos aqui para bendizermos o nome desse Deus que é todo-poderoso. Vamos orar mais uma vez, clamando a sua bênção, invocando a sua presença nesse momento de culto, de adoração. Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome pela igreja do Senhor reunida aqui agora, aonde nós podemos, ó Deus, cultuar, aonde nós podemos expressar, ó Deus, toda a nossa gratidão, toda a nossa confiança a um Deus que é refúgio, que é socorro, que nos livra das tribulações, que nos sustenta, ó Deus, e que tem conduzido o teu povo, tem conduzido a tua igreja. Ó Deus, é esse Deus que nós queremos agora contemplar, invocando, para que ele, ó Deus, receba altos louvores, a adoração profunda e verdadeira do teu povo, da tua igreja. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso culto, o nosso clamor. Fazemos ao Senhor nesta noite, juntos possamos estar, ó Deus, bendizendo o teu nome, nas nossas casas, nos nossos lares. Portanto, aquieta o nosso coração, para que possamos, ó Deus, prestar um culto que agrada ao Senhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Salmo 32 ainda declara para nós que, de fato, é Ele quem nos perdoa, é Ele que nos purifica, e assim declarou Davi. Eu quero ler apenas os versos de 1 a 6, apenas a parte A, verdades desse salmo, para esse momento também de confissão a Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse é o Deus em quem nós podemos buscar aqui agora também santificação, confissão, perdão, porque Ele é o Deus perdoador. E assim Davi teve essa experiência extraordinária quando ele viu que os seus ossos estavam enfermos, envelhecendo, o seu vigor por causa do pecado não confessado. E quando ele assim, então, confessa o seu pecado, ele é restaurado novamente à comunhão com Deus Todo-Poderoso, né? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E assim eu e você possamos também, nesse momento de confissão, curvarmos as nossas cabeças e orarmos a Deus, caso haja a necessidade de você confessar a Deus, se você ainda não fez, antes de entrar nesse culto, se você não teve oportunidade, se você precisa desse tempo, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Vamos clamar o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, mais uma vez, nesse momento, quando nós queremos celebrar a Deus todo louvor, toda glória. Feche os seus olhos e ore silenciosamente a Deus. Clame pelo Senhor, clame pelo seu perdão, clame pela sua graça agora sobre nós.
para que nós possamos, então, como igreja, como a família da fé, louvarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, nós, mais uma vez, estamos na Tua presença, Pai, e queremos apresentar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, os seus pedidos, ó Deus, de arrependimento, de pecados, de situações, ó Deus, que não agradaram ao Senhor, que foram ao encontro e de encontro, ó Deus, com a Tua santidade. E nesse momento, Pai, nós pedimos que o Senhor nos assista com o Teu perdão, porque a Tua palavra nos garante, se confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E aqueles que precisam desse perdão nessa noite, ó Deus, que o Senhor os visite mais uma vez com graça e com misericórdia. Apaga, ó Deus, lava, purifica, santifica-nos, ó Deus, que tenhamos um tempo precioso de culto ao Senhor, com o nosso coração limpo, com as nossas mãos purificadas. Que sejamos assim, ó Deus, adoradores do Deus Altíssimo, em espírito e em verdade, quando de fato fomos perdoados mais uma vez pelo Senhor. Assim, ó Deus, nós queremos, nós suplicamos, nós precisamos. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que levou sobre si o pecado da humanidade, o único que pode purificar-nos, e pelos méritos dele é que oramos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar, irmãos, nesse nosso período litúrgico também, agora, passando a palavra ao nosso irmão João Pedro, para que ele continue nos conduzindo através do nosso lecionário. João Pedro. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com todos vocês, ainda distantes fisicamente, mas na certeza de que o Senhor é presente na sua igreja. Meus irmãos, então vamos continuar nosso momento litúrgico com o nosso lecionário, né? Os dias caminham e nós caminhamos também no calendário cristão, no ano cristão. E todos se lembram, nós acabamos de passar, né, no domingo passado, pelo domingo de Páscoa. Mas nós sabemos que a ressurreição do Senhor é um evento tremendo, né? Talvez aí o momento mais importante do cristianismo. E nada mais justo do que não apenas um dia para nós meditarmos sobre isso, mas um longo período, né? Então, o período da Páscoa, no calendário cristão, vai durar aí de 4 de abril a 19 de maio. Então, nesse período, nós somos convidados, né, a meditar sobre esse tema. A Páscoa, né, essa temporada aí de 50 dias, é uma temporada em que a gente medita na ressurreição de Cristo, né, e a gente se enche de alegria. A alegria de descansar na presença de Deus, a alegria de receber junto com Cristo essa mesma ressurreição, né? É tempo de nós nos inspirarmos nisso para caminhar em vitória contra o pecado, caminhar em adoração, né? Nos achegarmos mais ao Senhor. E essa boa notícia, né, esse mistério da ressurreição, né, certamente não cabe num dia de celebração, né? Então, aquele foi o primeiro dos grandes 50 dias que levam até o Pentecostes. Então, essa estação toda é projetada para a gente celebrar isso, explorar todas as ramificações, todas as consequências magistrais que tem a sua ressurreição. Nós somos chamados a um desafio de sermos chamados pelo próprio Jesus a morrermos para o pecado, morrermos para nós mesmos, a morte de Cristo, e ressuscitarmos para a vida no Espírito junto com Ele. E que nós ressuscitemos todos os dias, né? Que a nossa carne seja subjugada todos os dias. E é isso que nós vamos meditar hoje. Nós vamos meditar hoje em uma das facetas da ressurreição, que está ali logo depois do episódio da ressurreição do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 20,
Então, nós vamos ler agora João 20, do 19 até o 31, para a gente meditar brevemente sobre isso, tá? Eu vou ler aqui com vocês na Almeida Revista e Atualizada. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias ou então na projeção. Vamos ler, então, a palavra do Senhor, contida no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 até o 31. Vamos lá, irmãos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes revertirdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Leio de novo. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém. Irmãos, nós temos aqui o episódio de Tomé, e o convite desse episódio, é muito simples. Não sejamos incrédulos, sejamos crentes. Se Jesus ressuscitou dos mortos, isso muda tudo. E ele de fato ressuscitou. Se ele de fato ressuscitou e nós cremos nele, nós morremos com ele naquela cruz e ressuscitamos com ele também. Então sejamos crentes, não incrédulos. Aprendamos com Tomé, pois bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E nesse espírito, irmãos, vamos caminhando, cada dia mais nos fortalecendo em fé, de que o nosso Senhor, de fato, venceu a morte. Ele lutou com a morte e venceu. Ninguém mais fez isso. Que outro Deus, que outro ídolo faz isso? Nenhum. Só Ele é Senhor. Só Ele vence a morte e nós vencemos com Ele. Nesse espírito, irmãos, vamos louvar o Senhor junto com o Ministério de Louvor. Amém? Ministério de Louvor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Obrigada, Pedro. Sem nem perguntar. Obrigada. Eu e Pedro, a gente preparou um repertório, na verdade, né? Entendendo que Deus nos conduziu até Ele, a seleção dessas músicas, mas são canções que elas falam muito sobre
a nossa dependência no sentido de descansar em Deus. Então, a primeira canção é uma canção bem conhecida que fala, né, que todos que têm sede, todos que são fracos, que venham à fonte, imergir o seu coração. A dor e a tristeza levadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. E que a gente possa, neste período dessas 4 canções, oferecer a Jesus um louvor genuíno, com um coração grato, como as palavras deste momento de liturgia, pelo sacrifício do Filho de Deus na cruz, pela sua ressurreição, que hoje nos deu vida e que nos faz poder, e que nos permite poder dizer as palavras do Salmo lido pelo pastor Roberto, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e de dizer que nós podemos nos saciar dessa fonte, a única fonte de água viva. Então vamos louvar ao Senhor nessa noite com o coração completamente rendido na presença dEle, dizendo que nós dependemos dEle e que nós somos muito gratos por tudo que Ele fez por nós, pelo sacrifício do Filho dEle na cruz, e porque hoje a gente pode cantar essas verdades de que nós dependemos desse Deus, de que nós podemos descansar dEle nos nossos momentos de fraqueza, que nós podemos entregar a Ele os nossos temores, os nossos medos. Então vamos louvar ao nosso Senhor. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus,
Vamos louvar a próxima canção, meus irmãos, com bastante alegria, dizendo que nós podemos crer e confiar que nenhuma praga em minha tenda chegará, que nós podemos crer e confiar que o Senhor de todo mal nos protegerá. Ele já tem nos protegido e Ele nos protegerá. Então vamos cantar a canção Posso Crer. Socorro vem do nosso Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho
tuas mãos purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. eu sou teu E e tu tu és és Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Amém. Meus irmãos, a próxima e última canção que nós vamos cantar, ela é uma canção nova para o Ministério de Louvor, mas antes dela eu queria ler uma parte do Salmo 36,
dos versículos 5 ao 9, que fala assim: O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio na sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte de vida. Graças à tua luz, vemos a luz. E essa última canção, ela fala sobre a gente estar inserido num momento de dificuldades, né? Ela fala sobre a gente estar em meio ao frio, a gente está correndo sem direção, a gente está cansado de às vezes lutar ou de ficar esperando alguma coisa acontecer. Ou até mesmo a gente está no meio de um caos. Mas ela segue dizendo que eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que eu posso sempre andar com ele. E eu sei que o amor dele é duradouro e é para sempre. Então eu te convido a cantar essa canção. A gente mandou a letra, caso você queira acompanhar. Mas caso não queira, que seja uma canção, uma oração a Deus, que a gente está inserido num momento de muitas dificuldades, de muitas notícias ruins, mas a gente sabe em quem nós temos crido, e é esse Deus que nos permite descansar na sombra das asas dele, e é tudo está debaixo do cuidado, do propósito e da vontade dele, e tem tudo é por causa dele. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar.
escolhi na sua mão. O teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que escolhi na sua mão. O teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia, Senhor Deus. Nós acreditamos, Pai, que mesmo, Senhor Deus, que as situações, Senhor Deus, estejam difíceis, Pai, o Senhor não perdeu o controle de nada, Pai. E nós podemos, Senhor Deus, descansar, Pai, debaixo da sombra das Tuas asas, Pai. Porque nós sabemos em quem nós temos crido, Pai. E louvado seja o nome do Senhor por isso, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Amém. Meus irmãos, vamos continuar nosso período de louvor agora, louvando com as nossas crianças. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Ei, amiguinho! Antes de ir para o nosso próximo vídeo, se inscreva em nosso canal e vamos nos divertir muito juntos. Mais uma vez, meus irmãos. Senhor, meu Deus,
nós te agradecemos por este momento de louvor, Pai. Nós te agradecemos pela presença do Senhor, que é real. Te agradecemos, Pai, porque é um privilégio poder adorar ao Senhor, Pai. Poder bendizer o nome do Senhor, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvor maravilhoso. E alegra o nosso coração poder participar desse momento de adoração a Deus, ver as nossas crianças cantando e adorando a Deus, também enche o nosso coração de alegria. Quantas letras maravilhosas, né, que nós cantamos aqui, né? Nenhuma praga chegará à nossa tenda, estamos vivendo em meio a todo tipo de enfermidade assolando, mas nós sabemos que temos um Deus que, de fato, nenhuma praga chega, Ele nos guarda, nos sustenta, que o amor dele é para mim, né? Cantamos que eu sou teu e tu és meu, maravilhas, e que o teu amor permanecerá, e tudo tem a ver com ele. Nesse momento de louvor e adoração, nós cantamos aqui, eu fico imaginando toda a igreja reunida, cantando e adorando, né? Que maravilha! Eu pude cantar aqui, você pôde cantar aí, eu espero que sim, né? Vi o Cleuber cantando aí, eu fico imaginando aqueles agudos, aquele tamanho, né? De louvor, de expressão, de adoração. Não importa como, não importa onde nós estamos adorando a Deus. A igreja do Senhor Jesus reunida aqui através do Zoom, aqui através do Instagram, que nós estamos adorando ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Nós vamos continuar a nossa reflexão, a nossa exposição em 2 Samuel, no capítulo 5. E temos visto quanto que, através da vida de Davi, nós temos podido ver fases dessa vida de crescimento, de edificação, para se cumprir todo o propósito de Deus, para ele ser o rei de Israel, e para ser, através dele, né, da sua semente, através do seu governo, através da cidade que ele conquista, Jerusalém, aonde se cumpriu toda aquela trajetória do Senhor Jesus em Jerusalém, e quanto que a igreja foi estabelecida com base também nessa promessa que vem se cumprindo desde a vida do servo dele, Davi. Portanto, 2 Samuel, capítulo 5, os versos de 6 a 10, a nossa reflexão nesta noite, a palavra de Deus, que diz assim: partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificado em redor deste Milo e para dentro. Foi edificado em redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Por quê? Porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. O Senhor Deus dos exércitos era com ele. Pai, toma nas minhas mãos, minha vida, para que a palavra do Senhor nesta noite também encontre morada ao coração dos meus irmãos. E fala conosco, ó Deus, de maneira poderosa e graciosa.
possamos entender, através da vida do teu servo Davi no passado, o que podemos tirar para nós de ensinamentos. Aquele Deus que, com todo o poder, glória e majestade, conduziu o servo dele no passado da mesma forma, tem nos conduzido. Tem tudo a ver com Deus. Louvado seja o teu nome. Aplica a tua palavra a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero só compartilhar uma imagem com vocês aí na tela, para que possamos compreender de uma maneira bem ampla o que foi que Deus fez através da vida de Davi. Você está vendo aí a cidade de Jebus, né? Você está vendo aí a conhecida Jerusalém, também chamada de Salém, lá em Gênesis, na época de Abraão, né? Então, esta é a cidade que Davi tomou, que Davi invadiu, que Davi conquistou, que fez dela a sua fortaleza. Então, permaneça conosco dentro deste tema. Nessa noite eu quero falar Sião, a cidade de Davi. Você acompanhe, portanto, esta mensagem. Jerusalém é uma das cidades mais famosas do mundo, data do 2º milênio antes de Cristo, no mínimo. E atualmente é considerada sagrada pelos aderentes das 3 grandes fés monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A cidade está estabelecida bem no alto da colina de Judá, mais de 48 quilômetros do Mediterrâneo e mais de 32 quilômetros ao extremo norte do Mar Morto. Então, essa é a localização geográfica de Jerusalém. Jerusalém está sitiada nos meados... Jerusalém, já existia nos meados do século do segundo milênio, né, antes de Cristo. Naquele tempo, ela estava debaixo da suzerania do Egito e provavelmente era pouco mais do que uma fortaleza erguida no monte, né? Então, ainda sendo construída, sendo edificada ao longo dessa história. No Pentateuco, as referências que nós encontramos sobre elas se acham desde Gênesis, no capítulo 14, verso 18, quando chamam de Salém, cidade da paz, né? Portanto, Jerusalém, desde aquele tempo, chamada Salém, cidade da paz. Enquanto que o monte, que está bem próximo ali, era considerado e chamado Monte Moriá, né? Então, você pode perceber esta situação ali no fundo. O meu cursor aqui do mouse está mostrando aqui Jerusalém, na época dos jebuseus, e aqui o Monte Moriá, né? Onde foi edificado o templo, onde Davi comprou de Araúna, né? Esta terra, ok? Então, é dentro desse contexto aí geográfico que nós estamos falando, né? Então, enquanto que o monte deve ser o monte da terra Moriá, mais em cima, quando foi construído o templo. Foi nesse monte, portanto, que o templo foi edificado, né? Quanto a Salém, é identificada hoje como Jerusalém, né? Nesse período, Jerusalém/Salém, ela era, lá em Gênesis, né? Nesse período de Gênesis, ela era governada pelo rei sacerdote Melquisedeque, que era igualmente sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque, como nós encontramos na Escritura, era rei sacerdote, né? E ele era sacerdote do Deus Altíssimo, aonde? Em Salém, que era a antiga, né, e hoje atual Jerusalém. Quando os israelitas eles entram em Canaã com Josué, encontraram Jerusalém nas mãos, portanto, de uma tribo, né, uma tribo semítica indígena chamada de os jebuseus, né, cujo rei era Adonisedeque. Esse governante, ele formou uma aliança entre reis contra Josué, o qual o derrotou. Josué derrotou, né, portanto, os jebuseus de forma clara. Contudo, Josué não conquistou a cidade, e sem dúvida, né, isso ocorreu porque nós vamos ver por causa da posição natural
inexpugnável, de difícil acesso, né? Geograficamente, naturalmente, Jerusalém estava situada em um lugar, uma montanha, um monte, né? De difícil acesso, né? Ela ficou nas mãos dos jebuseus com o nome de Jebus. Durante todo esse período, nós podemos encontrar ali, então, a fortaleza dos jebuseus ali, ainda achando que poderiam ser, de fato, nunca invadidos, né? No texto que lemos, encontramos Davi agora, rei de todo Israel, como nós vimos semana retrasada, indo para a sua primeira conquista, Jebus. Então, ele vai nessa situação, ele vai, reúne o seu exército e vai atrás de Jebus. A captura de Jebus, Jerusalém, né, era muito importante estrategicamente e espiritualmente, e constituía um acontecimento de imenso alcance, né, que na mente do escritor recebeu lugar de honra, também porque a inversão, né, porque a inversão de fracassos passados foi como, então, um selo do favor divino sobre Davi. Fracassos porque Josué não conseguiu conquistar, né, Jerusalém, não conquistar Salém, né, ele não conseguiu derrotar ali, na verdade, derrotou os jebuseus, mas não conseguiu expulsá-los dali, né? Lá em Josué, capítulo 15, verso 63, nós encontramos isso. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os seus filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. E nem também, né, registrado aqui em Juízes, no capítulo 1, nós encontramos também menção de que aquela terra era a terra dos jebuseus, né? Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram no fio da espada, pondo fogo à cidade, né? Mas depois nós encontramos que lá no verso 21, né? Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E aqui nós encontramos, então, essas referências com relação à situação de Jebus, em que estava ali, durante todo esse período, sendo habitada por esses homens de Canaã, né? Esses cananeus, e a conquista dessa cidade, estrategicamente, espiritualmente, era muito importante, e ali iria receber o selo do favor divino sobre Davi. A descrição do método bastante original, né, que Davi se utilizou para tomar a cidade é enigmática e, às vezes, de difícil interpretação, porque envolve os relatos contidos aqui, que não são muito expressivos, porém, no século XX, né, escavações do local, né, dessa antiga cidade dos jebuseus, Jerusalém, tem ajudado um pouco. Escavações arqueológicas puderam ser feitas naquele local para entender como que Davi conseguiu, então, invadir Jebus e ali se transformar, se tornar a cidade de Davi, Sião, a sua fortaleza, né, definitiva. A descrição, portanto, nós vamos mostrar dentro em pouco. Davi levou, nos diz o texto, seu exército, e naquele momento ele reúne os seus homens, não todo o seu exército, provavelmente aqueles valentes que caminhavam com Davi, que fizeram parte da sua ordenação ali em Israel, né? E então eles foram e cheios, né, homens leais, cheios de experiência, né? Eles constituíam aquele grupo de confiança, né? E também competiam entre si. Eles estavam sempre aproveitando toda a oportunidade que tinham, né, para poder mostrar as suas características, né, as suas habilidades, habilidades naturais, e nós conhecemos muito bem os relatos dos valentes de Davi, principalmente lá em 1 Crônicas, né, das coisas que eles faziam, né, e isso também era uma forma deles competirem entre si para atingir
o impossível, cada vez mais, cada desafio era tomado por eles como um grande desafio, né? E principalmente porque estavam servindo a Davi, o seu general, a quem eles respeitavam muitíssimo, e por trás disso também contavam com o apoio do Deus Todo-Poderoso, né? Nós encontramos lá em 1 Crônicas, capítulo 11, verso 6, que quando Davi decide ir contra Sião e contra Jebus, né? Ele então fala com seus valentes, né? Disseram os moradores de Jebus, né? Falando que ele não queria nunca entrar naquela cidade. Então, Davi então diz: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então, Davi colocou um prêmio para aquele que invadisse, dominasse, conquistasse, juntamente com ele, Jebus, né? Capítulo 11 de 1 Crônicas, o verso 6 diz isso. Então, Joabe, e esse aqui vai ser o general de Davi, do seu exército, muitas coisas nós vamos ouvir falar deste homem. Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Jeruia, né? Esse valente, filho de Jeruia, Joabe, né? Portanto, ele fez com que Davi pudesse habitar. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que chamou cidade de Davi. Um dos seus valentes entrou, tomou ali aquela cidade. Ele fez o impossível. O impossível. Os jebuseus eram um dos povos minoritários de Canaã. Eram os defensores da cidade e consideravam-se invencíveis. É isso que eles disseram quando souberam que Davi estava indo ali. E então disseram: não entrarás aqui. Foi o que disseram, debochando, portanto, de Davi. Não entrarás aqui, né? E disseram mais: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Nós podemos deduzir, né, que não havia uma grande resistência, uma vez que aquela cidade ela era totalmente fortificada, né? E você pode ver aí algumas imagens, né? À esquerda aí, você vai ver aqui, feita por computador, aqui que seria, portanto, Jebus, Jerusalém. Antes, aqui o Monte Moriá, né? Que foi construído o templo, mas naquele período só existia esta parte. E aqui nós podemos ver, cercada por precipícios aqui, né? O Vale do Cedron aqui, né? E aqui outro vale montanhoso, né? Nós encontramos nessa imagem aqui mais atual, né? Também feita por computador, né? O templo aqui cercado. Portanto, uma cidade extremamente difícil de acesso, né? Montanhosa, aqui uma outra imagem, cercada por muralhas, por depressões profundas, profundas mesmo. Nós vamos perceber isso à medida que vai sendo narrado. Então, eles achavam: olha, vocês não vão entrar, Davi, você não tem como invadir, você não tem os cegos e os coxos, ou seja, eles estarão ali em cima das muralhas, tacando pedras iriam destruir Davi e todo o seu exército, assim eles imaginavam. Mas Davi era um homem de estratégia. E mais do que isso, Davi estava sendo conduzido a todo tempo pelo Senhor. Deus dava estratégias para que ele pudesse, então, vencer, não em seu nome, mas o nome do Deus Todo-Poderoso. O local, em forma de cunha, consistia, portanto, de um penhasco que se dirigia para o norte, né? Do lado direito ali, ou melhor, do lado oeste, tinha o vale de Tirupeon, né? E uma encosta ainda mais íngreme e longa que descia do lado leste, que era o Vale do Cedron. E nessas duas ali depressões profundas, ainda no alto da montanha, há muros gigantes, né? Que iriam dificultar qualquer entrada de qualquer inimigo. E isso é muito interessante, observarmos essas estratégias de guerra, né? E uma estratégia bem interessante também foi utilizada aqui por Davi. Um muro de pedras pesadas protegia a cidadela. E de cima, facilmente, eles poderiam, então, atirar pedras sobre os seus invasores, né?
É exatamente isso que aquele rei estava dizendo, né? Até mesmo os cegos e os coxos podem fazê-lo. Como? Diríamos aqui, né, no nosso popular, era como tirar doce de criança, né? Eles achavam isso. Nunca você vai conseguir, Davi. Desista. Jebus não será conquistada por você, né? Mas eles estavam enganados. E eu gostaria de falar rapidamente nessa noite sobre esse tema, Davi, o conquistador de Jerusalém, por amor do seu povo em todas as eras. Davi, o conquistador de Jerusalém, por amor do seu povo em todas as eras. É a primeira desafio que nós queremos colocar aqui é de Davi, em cima desse tema, que esta conquista de Davi, ela sinaliza o crescimento dele como aprovado pelo Deus dos exércitos. A conquista de Davi, ela sinaliza o crescimento dele como que aprovado pelo Deus de Israel, né? É exatamente isso que nós podemos ver nas Escrituras, aqui, principalmente no verso de número 10, porque ele ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Como sabemos, Davi foi coroado rei sobre todo Israel. As tribos vieram, falamos disso semana retrasada, né? Mais de 300 mil homens, juntando todas as tribos, agora faziam parte desse exército de Davi, né? Então ele estava reinando sobre ele. As tribos vieram, fizeram aliança com ele. Ele tem prosperado, portanto, como líder, como rei, né? Tudo isso era o propósito de Deus para a nação de Israel. Tudo isso fazia parte do plano de Deus. Isso estava sinalizando esse crescimento, essa conquista que estava sendo aprovada. Deus estava por trás disso. Deus estava conduzindo Davi no seu reinado, nas suas batalhas, né? Deus estava interessado em que ele conquistasse, portanto, também Jebus, fizesse dela Jerusalém, cidade Sião. O grande desafio de Israel, logo que entra na terra de Canaã, né? Essa é a história, não é só expurgar os povos cananeus. Não era só esse o objetivo quando Deus manda entrar em Canaã, tomar posse da terra. Era também a grande luta era contra a influência pagã e idólatra que aqueles povos traziam e que, portanto, o povo de Deus estaria ali facilmente sendo influenciado. E nós vimos isso, conhecemos isso muito bem na história do povo de Deus. Então, a grande luta era contra a influência pagã e idolátrica dos povos cananeus, que tinham altares levantados aos deuses e que eles, assim, portanto, estavam adorando. Para isso, Davi tinha um grande obstáculo: tomar Jebus. Essa fortaleza de acesso complicado e perigoso. Ele vai, portanto, estimular, como eu disse, os seus valentes a uma espécie de disputa pela terra, né? E um prêmio para quem conquistar aquela fortaleza, né? Então, como você vê aí nessas imagens, você percebe, né, que isso era um grande desafio para aqueles homens. E nós podemos encontrar aqui, né, dentro dessa estrutura geográfica também, né, uma outra imagem, a fonte que abastecia, portanto, Jebus, né? No extremo, aí bem abaixo, havia um poço, né, ali no Vale de Cedron, portanto, uma nascente e um aqueduto nessa imagem que chegava até em cima, e então fornecendo água, né? E aqui, claro, a imagem não está permitindo você perceber a gravidade, né? Mas há também em cima aí um canal que era utilizado para que pudesse buscar abastecimento, né? O meu cursor aqui, o meu mouse aqui mostra esse caminho que em períodos, né, onde eles pudessem ser sitiados pelos inimigos, essa fonte que foi protegida pela muralha, estava dentro da muralha, aqui fornecia água, e aqui também
eles fizeram um túnel para buscar água, e aqui uma altitude de aproximadamente de 15 metros, desciam com baldes para pegar água aqui, né, e levar quando, então, estavam vivendo aqui um período de guerras, né? Então, a fonte de Gihon, que estava aqui embaixo, né, essa fonte que eu estou mostrando aqui para vocês, a fonte de Gihon, no Vale de Cedron, é a pista para a identificação da parte mais antiga da cidade, isso arqueologicamente falando, né? Construída sobre o penhasco acima de sua fonte de fornecimento de água. Então, a cidade foi construída em cima dessa fonte, lá no fundo, então cercada e protegida. Foi no esforço de mapear os túneis e passagens ligadas a essa fonte que, no início do século XX, foram feitas, portanto, escavações, né, por Parker, em 1909 a 1911. E o Fundo de Exploração da Palestina patrocinou todas essas escavações. O mais antigo suprimento de água foi identificado durante a expedição de Parker. Um conduto vertical, como você vê na foto aí, através da rocha, dava acesso à água num túnel que vinha da fonte. E de cima chegava-se ao conduto por meio de degraus. Então, em épocas normais, sem dúvida, as mulheres caminhavam para fora da cidade para buscar água. Contudo, sempre que o perigo ameaçava, era um consolo saber que havia um suprimento de água acessível, sem qualquer risco de vida, especialmente em caso de cerco. É aquilo que falamos, e essa foto demonstra exatamente essa fonte, né, ali de Gihon, então, que abastecia, portanto, a cidade e que também levava, né, através de túneis, essa água, e aquele outro túnel feito também ali, provavelmente pelos jebuseus, para que pudesse também buscar água de cima, em caso de a cidade ser cercada. Nós vamos encontrar também que o rei Ezequias também continuou mais esse túnel depois, exatamente se precavendo, né? Até hoje nós conhecemos, existem fotos, registro desse túnel, dessa obra extraordinária do rei Ezequias. A estratégia adotada por Davi foi a utilização de canais de abastecimento de água que ficavam fora dos muros, mas que proporcionavam caminho por meio de túneis até a cidade, né? Então, essa passagem, como eu disse, ali, com cerca de 15 metros aqui, de altura, cavado na rocha, né? Dava acesso, portanto, à cidade, não pelos muros, né, que estavam todos fortificados, mas aqui tendo acesso, portanto, àquela cidade através desse túnel que foi aberto, e essa foi a estratégia de Davi. Uma passagem de 15 metros de profundidade e a subida na rocha que os homens de Davi teriam precisado escalar. Então, imagina que obra extraordinária, né? Que tarefa fantástica, né? Um buraco na rocha, um túnel em que foi explorado, que teve acesso aos seus homens, que escalaram, né? Nós já vimos isso em outros momentos, né? Como que Jonatas também utilizou dessas técnicas, né, verticais, para poder conquistar ali o seu inimigo. Agora, os valentes de Davi entrando aqui pelos túneis, né, como se fosse uma caverna, escorrendo água, e é muito interessante percebermos toda essa dinâmica, toda essa logística, toda essa estratégia, né, todo esse planejamento para tomar a cidade, como se fosse, então, o cavalo de Troia, né, entrando ali poucos homens e então dominando toda a cidade. Então, eles teriam a necessidade de escalar e de entrar a cidade através do túnel e dos degraus acima. Embora extremamente difícil, esse tipo de proeza era o que atraía os valentes de Davi. Era isso que motivavam aqueles guerreiros, né? Fazer o impossível, conquistar cidade, né? Brincavam entre si para quem pudesse, então, fazer isso o mais rápido possível, né? É como acontece hoje, né? Com as tropas de operações especiais, que eles precisam ter a oportunidade de realizar o impossível. Esses homens de Davi faziam parte dessa tropa, né, de operações especiais do Deus Altíssimo.
e que serviam, portanto, a Davi, o rei ali que foi assunto ao trono de Israel para cumprir o propósito de Deus. Portanto, essa conquista ali de Jebus vai sinalizar o crescimento dele como aprovado pelo Deus dos Exércitos. Segundo lugar, essa conquista, ela não só sinaliza, mas como simboliza a unificação de um reino para adoração global. Então, essa conquista também vai simbolizar essa unificação, para que o povo todo pudesse adorar a Deus. O objetivo de Davi era fazer de Jerusalém a capital de adoração, né? Não só a capital política, mas também a capital religiosa, né? É isso que vai acontecer. Chega um momento na vida do povo de Israel que eles buscam ter um lugar central de unificar o culto a Deus e gerar um senso de unidade geral nacional. Davi percebe isso, estabelece uma estratégia, estabelecer uma capital, um lugar neutro, onde nenhuma das tribos havia conquistado, que era Jebus, que será chamado a cidade de Davi, né? É exatamente isso, essa estratégia que você vê. E agora, talvez, dessa imagem, você vai perceber melhor o que Davi fez, né? Esse corte transversal aqui na fonte de Gion, em Jerusalém, né? Onde, olha a questão geográfica aqui do local, né? A altitude, né? Toda a planície aqui, o vale aqui de Cedron, né? E um túnel que levava, e aqui, então, 15 metros de altura, de altitude aqui, e eles, então, o canal subterrâneo, e invadiram, passando pela muralha, aqui, invadem, portanto, Jerusalém, né? Então, provável rota aqui que foi escavada arqueologicamente, comprovando a estratégia de Davi, né? Então, só para ficar claro aí para nós como que foi que Davi entrou nesta cidade, né? Então, agora que ele conquistou, agora que entrou, né? Agora ele pode estabelecer aqui um senso de unidade nacional, né? Ele pode agora estabelecer politicamente e religiosamente aquela capital, trazendo o nome dela de origem, Salém, Cidade da Paz, Jerusalém, também chamada Cidade de Davi e Sião, né? Tudo isso mostrando esse objetivo, a importância desta conquista. Após entrarem na cidade sorrateiramente, os homens de Davi tinham que enfrentar os seus inimigos. E a frase que nós lemos aqui no verso 8, né? A frase, a quem a alma de Davi aborrece, né? Então, o verso 7 diz, tomou Davi, porém, a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer, todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos, os coxos, da mesma forma como eles disseram que nem cego e nem coxo, ou cego e coxo aqui, vão repelir você, Davi. Agora ele diz, firam cegos e coxos a quem a alma de Davi aborrece. A quem a alma de Davi aborrece. E esse texto aqui, nós precisamos entender essa frase, né? Precisa ser entendida dentro do contexto, sendo mais bem traduzida aqui dentro da NVI, fira Davi aqueles coxos e cegos inimigos de Davi, né? A quem a alma de Davi aborrece fira aqueles que disseram que os coxos e os cegos te repelem, né? Irão impedir a sua entrada. Agora vai lá e firam eles. O restante do versículo é um comentário adicional, né? Que está entre parênteses aqui, e ele diz que por isso se diz, entre parênteses, nem cego, nem coxo entrará na casa. A casa, nós podemos entender, né, podia ser tanto o templo quanto o palácio. E nenhum dos dois ainda existia na época. Entretanto, né, a associação de ideias relacionou o ditado com esse. Tomou e mandou com que
os seus exércitos ali dominassem e destruíssem aqueles inimigos e assim tomasse, portanto, Jerusalém. Então, essa conquista, ela simboliza, né, a unificação de um reino para adoração global. Por fim, Davi estava em condições de se instalar definitivamente numa cidade que havia conquistado e que não tinha vínculos estabelecidos com nenhuma tribo, né? Nenhuma tribo pertencia, nenhuma tribo conhecia, e então ele poderia agora estabelecer o seu reino ali. Na qualidade de cidade, Davi, ela transcendia as rivalidades tribais e, portanto, tornou possível um novo conceito de unidade, quando se tornou a capital, servindo de centro para onde convergiam as atenções. Jerusalém, a cidade que está na vista há séculos de povos que queriam conquistar, né? Que queriam invadir, que queriam fazê-la sagrada. E nós vamos ver isso na próxima mensagem, quando Davi também traz a Arca da Aliança, portanto, considerada uma cidade sagrada e motivo de culto e adoração, né? Como nós falamos no início, né? De povos que adoram a um Deus e, portanto, uma cidade extremamente visada, né? E considerada, portanto, esta capital, e que Davi agora faz dela o centro, né, de unificação do seu reino, para que a adoração global aconteça. É isso que acontece ao longo das eras, né? Nós conhecemos muito bem isso, como nós falamos semana passada de Jesus entrando em Jerusalém, né, para a Semana Santa, para a Páscoa, ali aquela cidade que tinha esse papel histórico, profético, para se realizar. Por último, essa conquista de Davi ali, ela ratifica, ela valida a fé e a confiança constantes em Javé, em Iavé. Javé, né, que significa eu sou quem sou, aquele que traz à existência tudo que existe, o Iavé, o Deus do pacto, o Deus da promessa, né? Foi assim que Davi chamou o Senhor dos Exércitos, o Iavé, o Deus do pacto, quando ele, então, vai ali lutar contra Golias. Ele disse, o Senhor dos Exércitos, ele vai contra você. Ele é que vai vencer Golias, né? Então, aqui, essa conquista, ela vai ratificar, mais uma vez, a fé e a confiança no Deus que é com Davi, era com Davi, e fez com que ele conquistasse aqui mais uma façanha extraordinária. Deus, o Deus pactual, o Deus que realiza suas promessas e cumpre cada uma delas, é aquele que conquista, portanto, a cidade de Jebus. Em última análise, o contínuo progresso de Davi devia ser atribuído não a seus inquestionáveis dons, mas a seus recursos espirituais. É isso que o verso 10 diz. O Senhor, Deus dos exércitos, o Deus do pacto, o Deus das promessas, era com ele. Esta conquista ratifica, valida a fé e a confiança constante de Davi em o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Davi, sob a influência do Deus de toda autoridade e poder, não podia deixar de crescer em importância, como também aconteceu com a sua cidade, né? Nós lemos hoje, na nossa liturgia, o Salmo 46, que diz que o Deus está no meio dela, né? Falando da cidade, falando de Jerusalém, ela jamais será abalada, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Fazendo menção aqui, portanto, a essa realidade desse salmo dos filhos de Coré, falando das muralhas de Jerusalém, falando que Deus é esse que é a nossa fortaleza, né? Então, essa conquista vai ratificar esse poder de Deus, essa influência do Deus dos exércitos sobre a vida de Davi. Embora às vezes Israel tenha aplicado de forma errada essa verdade
e contado excessivamente com ela, né, a ponto de os profetas ameaçarem com destruição, ainda assim a verdade permaneceu. Deus está conosco. Deus é o nosso Deus Emanuel, como foi profetizado pelos profetas, falando sobre Jesus, que deveria vir e assim então ser reconhecido como o Deus conosco, né? Profecia lá de Isaías, capítulo 7, verso 14. Porquanto o Senhor vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará a luz ao filho, né? Que chamará Emanuel. Mateus, capítulo 1, verso 23, 28 e 20, também nós encontramos isso. O Deus conosco permanece. Davi, nessa conquista, vai ratificar, portanto, né, a sua fé e a confiança nesse Deus conosco, o Deus Emanuel. Finalmente, nós podemos ver aqui nos versos finais aí do capítulo 5, né? Melhor dizendo, do verso 11 ao verso 16, que essa situação dessa invasão, de tomada de Jerusalém, de ser a cidade de Davi agora, aonde essa capital iria também continuar adorando a Deus, né? Sinalizando ali a aprovação de Deus, Deus dos exércitos ao reinado de Davi, simbolizando também uma unificação, né? E também ratificando fé e confiança ali, nós percebemos também que esta situação consolidaria a sua posição de domínio. E isso fica claro nos versos 11 e 12, aqui, né, quando o rei de Tiro, Irão, né, envia mensageiros a Davi, levando madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros para edificar uma casa a Davi, para construir o palácio de Davi. Homens hábeis, né? Homens que foram ali úteis também, futuramente, mais à frente, para a construção do templo. Então, essa posição de domínio de Davi em Jerusalém agora consolida essa posição de domínio e diz respeito também a relações internacionais, porque agora os estrangeiros tomam conhecimento e começam aqui a trazer mercadorias, emprestar os seus trabalhadores para que Davi pudesse consolidar a sua governança, né? Ele vai permanecer aqui como rei em Jerusalém por mais 33 anos. E assim, então, nós podemos ver que essa situação, essa tomada dessa cidade era uma estratégia grande de Deus. Diz respeito agora a relações internacionais e diz respeito aos seus herdeiros, né? Lá nós vamos perceber que no verso 13 ao verso 16, Davi tomou mais concubinas, mulheres de Jerusalém, depois de que viera de Hebron, nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, né? Os nomes dos filhos de Davi. Tudo isso, meus irmãos, porque Davi estava implementando o seu reino, Deus estava abençoando, né? E lá o próprio rei Tiro, né, reconhecia, né? E as pessoas reconheciam o aspecto da sua governança, né? Reconheceu Davi que o Senhor, olha só que interessante, o verso 12, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Portanto, é exatamente esse o tema da nossa mensagem, né? Quando assim, então, colocamos para vocês que esse era o propósito de Davi, né? Esse era o propósito dessa conquista, né? Davi, o conquistador de Jerusalém, por amor do seu povo em todas as eras, por amor do seu povo, governando ali aquela cidade, que ele claramente reconhece que teve auxílio de Deus. Concluindo, meus irmãos, para aplicarmos essa palavra, né, acerca de todos esses
3 pontos da conquista. Primeiro, essa conquista sinaliza o crescimento dele como aprovado pelo Deus dos exércitos. Segundo, essa conquista sinaliza a unificação de um reino para adoração global. E, em terceiro, essa conquista ratifica a fé e confiança constante em Yahvé. Concluindo, portanto, Deus quer que o nosso crescimento em todas as eras seja também aprovado por Ele. O meu crescimento, que o seu crescimento, que o nosso desenvolvimento, da nossa adoração, da nossa comunhão, desenvolva, que o nosso crescimento intelectual, que a nossa espiritualidade, que o nosso crescimento como homem, como mulher, como pai, como provedor, enfim, como marido, como esposo, seja sempre, a todas as eras, aprovado pelo Deus Todo-Poderoso. É isso que nós aprendemos aqui com Davi. Em segundo lugar, o Deus do impossível realizará o impossível para a sua igreja, unificando-as para sempre. Creia nisso. Nós podemos ver que, ao longo de toda essa história da nossa igreja, da IP Buritis, Deus tem realizado o impossível. Deus nunca realizou tantas coisas como nesse ano, e como nós vimos a mão de Deus operando, e como ela está operando, porque Deus realiza o impossível, e Ele unifica o seu povo, um povo que de fato vai celebrar a Deus, cultuar a Deus naquele lugar, no seu novo templo, na sua igreja. Creia nisso, meu irmão, nós podemos aprender isso, confiar nisso. Por último, a fé, a nossa fé, ela a todo dia cresce, né? Por todos os dias, ela valida, né? Todos os dias, porque nós entendemos que ela ratifica, então ela valida todos os dias ela cresce. Por quê? Porque confiamos no Deus do pacto, confiamos no Deus das promessas, e isso nos leva a uma constante, profunda e global adoração. Deus assim possa nos abençoar, Deus assim possa fazer da IP Buritis uma igreja que cresça, uma igreja que, de fato, realiza o impossível, uma igreja que desenvolva dons e ministérios e que seja portadora da palavra do Senhor a todo tempo, né? E como diz, né, o Ministério Perspectivas, né, Movimento Cristão Mundial, para que todos os povos o adorem, que nós sejamos essa igreja que também, de todas as eras, que possa proclamar o nome do Senhor, e que assim possamos entender quem Deus é e como Ele tem operado no meio do seu povo, fazendo a vontade do nosso Deus. Que você também se sinta assim parte daquilo que Deus está fazendo no meio da igreja IP Buritis. Participe dessa revolução, como tem sido chamado, desse mover sobrenatural de Deus, porque Deus está envolvido diretamente. Deus está ratificando a fé e a confiança minha e sua no Deus do eu sou, no Deus eu sou, no Deus que realiza, no Deus pactual, no Deus das alianças. Vamos orar? Feche os seus olhos e que você possa também fazer parte ativamente desse ministério. Você possa fazer parte ativamente, orando pela igreja, que você possa se envolver de maneira a exercer o seu dom, o seu talento. Nós temos visto nesses dias como Deus tem levantado pessoas, né? Como Deus tem levantado líderes aqui a realizar. Nós estamos planejando aí, através do João Pedro, um extraordinário projeto de evangelismo, né? Que envolve toda a igreja, e um projeto que, a médio e longo prazo, que nós vamos alcançar aquele bairro para a glória de Deus. E eu e você precisamos estar comprometidos com isso. Deus tem aberto, tem trazido pessoas que cada vez mais têm sentido o desejo de viver uma vida de santidade, de santificação na presença do Senhor, como temos visto aqui nessa igreja. Que Deus possa usar poderosamente a sua vida. Ore comigo nesse sentido. Se você precisa se envolver dessa forma também, de maneira mais intensa, que você possa pedir que Deus te dê essa oportunidade. Faça isso.
se comprometa com o reino dos céus. A conquista de Davi significa muito para nós hoje em dia. Nós estamos aqui por causa de um plano, de um propósito de Deus, que tem a ver também com o rei Davi, a sua história. Entenda isso. Pai, nós queremos bendizer o teu nome mais uma vez pela tua palavra. Ó Deus, por entendermos que o Senhor age na história. Porque o Senhor, ó Deus, deixou para nós a tua palavra para que pudéssemos entender como é que o Senhor opera, como é que o Senhor usa e levanta homens, mulheres, para fazerem parte de um plano muito especial, muito maior, de todas as eras, que envolve a adoração, que envolve, ó Deus, reconhecimento de quem o Senhor é, que envolve envolvimento, que envolve estratégia, que envolve adoração profunda, que envolve reconhecimento, ó Deus, de que fazemos parte desta igreja extraordinária, a igreja do Senhor Jesus, que busca servi-lo com alegria. Pai, mais uma vez pedimos que o Senhor possa continuar fazendo com que sejamos homens e mulheres comprometidos com esse teu reino, envolvidos nessa obra. Ó Deus, que possamos participar de maneira plena nesse projeto de evangelismo ali no Buritis, que está sendo tratado, elaborado, planejado, que vai ser difundido, ó Deus, a larga escala nessa igreja, para que possamos alcançar vidas, para que possamos cumprir o propósito, o ídolo de Jesus, a última ordenança, o último desejo, a última ordem, o último mandamento, fazer discípulos. Ajuda-nos nesse sentido, Deus. E aqueles que estão desanimados, que estão se sentindo fora, que não estão plenamente envolvidos, ó Deus, com a causa do Senhor, o reino do Senhor, que o Senhor avive os seus corações, ó Deus, e que o Senhor revele a tua grandiosidade e obra, ó Deus, que está sendo edificada dia a dia nos nossos corações e nesta igreja. Ó Deus, que o Senhor tem preservado, tem purificado, tem também, ó Deus, fortalecido, ó Deus, pelo conhecimento profundo da palavra, como vimos nesta manhã. Ó Deus, sustenta-nos e abençoa-nos e guarda-nos e permaneça conosco, ó Deus, que o Deus Yahvé permaneça conosco, sendo nosso abençoador, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. A igreja do Senhor Jesus, de todas as eras, espalhada pela face da terra, louvando e bendizendo Deus Yahvé, hoje e para todos sempre. Aleluia. Amém e amém. Liga a sua câmera aí. Quero agradecer as pessoas que estão conosco aqui, né, no Instagram. Raquel Assunção conosco também, né? Tantas pessoas, que Deus assim abençoe a vida de vocês. Alegria poder vê-los aqui conosco. Liga a sua câmera aí. João, Pedro. É João ou Pedro? É o Pedro. É o João. Prepara aí a câmera. O Pedrão ali já sinalizou. Liga a sua câmera. Aí, João. Vamos registrar, portanto, mais uma vez, essa imagem, essa foto, né? Liga aí, gente. Liga aí. Vamos fazer parte dessa história em todas as eras da IP Buritis. Um dia você vai ver essas fotos e você vai ver, fiz parte dessa história. Estou fazendo parte, construindo, né? Eu estou falando aqui enquanto o João prepara lá, viu, João? Pode mandar ver. Pronto, já. Vamos lá, então. Isso, liga só. Olha o sorriso aí, ó. 1, 2, 3. Olha lá. Esse deu certo aqui, só um minutinho. Certinho, pessoal. Boa semana para todo mundo. Deus abençoe. Aí podem se despedir. Liga seus microfones. Boa semana para todos, meus irmãos. Bom, pessoal, boa semana. Deus abençoe. Pessoal, Boa semana. Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe todos Tchau, vocês. pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.